Em Levítico 23, Deus vai falar ali de maneira panorâmica das 7 festas. E ele vai aproveitar para falar do 8º dia. E lá em Levítico 23, o Senhor já vai pedir sacrifícios e holocaustos, tanto no 7º, cada dia, né, respectivo, e também no 8º. Lá em Levítico ele já falava de holocaustos no 8º dia. Só que ele não fala detalhes. Lembra daquela live que eu mostrei, que eu dividi a tela em 4 pontos e mostrei os 4 ângulos para você olhar a festa? Era Levítico 23, Números 16, Levíticos 16, onde dá um zoom no dia da expiação. O outro, eu não lembro qual que era, e um deles era Números 28 e 29. Porque em Números 28 e 29 vai falar de todos os detalhes, de todos os sacrifícios que devem ser feitos nas festas. E ao reparar isso, quando você começa a ler Números do 12 ao 40, você vai ver Deus pedindo muitos sacrifícios na terra, na festa dos tabernáculos. E é a festa onde seria a realidade dos fatos, né? E aí fica aquele mistério. Quando você está lendo isso daqui, você lembra de Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 diz que a lei tem a sombra das coisas futuras, não a realidade das coisas. Então, se a lei tem a sombra das coisas futuras, você vai na festa dos tabernáculos e você vai ter, então, muitos sacrifícios, ao ponto de que, se você somar todos os sacrifícios das festas anteriores, não vai dar o tanto de sacrifício que Deus pediu só na festa dos tabernáculos. Isso seria curioso, porque se a lei tem a sombra das coisas futuras, Deus não poderia pedir sacrifícios pelos pecados e holocaustos no 7º dia e muito menos no 8º. E ele pediu. Então, que sombra que isso está refletindo para o futuro? Que realidade que essa sombra estaria refletindo para o futuro? Então, você está lendo isso e você já começa a pensar, peraí, o 7º dia, que é a realidade na festa dos tabernáculos, e Deus pedindo muitos sacrifícios, já está dando literalidade ao templo de Ezequiel e a todos os sacrifícios que serão realizados. E a quantidade de sacrifícios sendo maior, era porque as nações estariam participando disso, tendo em conta todo aquele ensino. Não são os sacerdotes glorificados que fazem sacrifícios literais, não tem nada a ver pelo pecado da igreja, né? A obra de Cristo já foi concluída. São os sacerdotes rebaixados que fazem o sacrifício a favor das nações, segundo todos aqueles modelos, né? Todos aqueles detalhes. E aí você vai ler isso, né? Até o verso 34, Números 29, do 12 até o 34, aí você começa a assimilar as coisas, mas tem uma surpresa quando chega no verso 35, e no 36, e no 37, porque você vai se encontrar com um desafio, né? E o desafio seria esse: no 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Olha agora que complexo. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, etc. E aqui Deus pediu no 8º dia, que seria uma representação da eternidade, algo que tem a ver com pela oferta do pecado. Aí você pensa, mas que pecado é esse? Porque se você não tem noção do 8º dia, então isso passa batido. Mas se você entende que o 7º dia é o milênio, então você estaria lendo realidades do milênio, versos anteriores, entendendo a literalidade de Ezequiel, né? E quando chega no 8º dia, Deus pede sacrifício pelos pecados, isso ia bugar sua mente. A não ser que você não assumisse que o 8º dia é eternidade, entendeu? Aí você seria de uma outra linha, amilenista ou pós-milenista, né? Amilenista nega o milênio. Pós-milenista não nega o milênio literal, mas nega o milênio literal, mas não nega o milênio espiritual. Ao contrário, pós-milenismo não nega a existência do milênio, né? Diz que o milênio existe, mas agora. Então você seria de uma outra linha. Mas como você acredita na literalidade do milênio, então você tem que dar um parecer para esse texto aqui. Porque isso é que o Espírito Santo previa. Nós não iríamos anular o milênio e nem a eternidade. Não é por isso que existe um 8º dia.
Lembra que eu falei, irmãos? Está vendo como é pesado? É difícil explicar isso aqui? É difícil até para eu explicar, contextualizar. É pesado isso daqui. Então, como que você explica isso? A eternidade e Deus pedindo sacrifício. Como é que você vai explicar isso? Então, o Espírito Santo sabia que a gente não ia anular o 8º dia. O 7º dia literal, o milênio, e o 8º dia. Sabia que a gente não poderia falar que aqui são sacrifícios de louvor. Tipo, os santos estão fazendo sacrifícios de louvor na eternidade. Não é de louvor, porque aqui está dizendo que é pelo pecado. Mas como seria pelo pecado se o pecado e a morte foram lançados no lago de fogo, após o julgamento do trono branco? Então aqui envolve, para você sair dessa, envolve você conhecer questões da eternidade com um pouco mais de precisão e a questão do julgamento do trono branco. Entendeu? Eu demorei para chegar aqui mesmo porque é difícil para montar esse pensamento. E agora que você tem essa questão na mente, antes ela não existia, mas agora ela existe. Realmente, sacrifício pelo pecado no 8º dia não faz sentido. E você sabe que não pode falar, a gente não pode assumir que são sacrifícios literais. Por quê? Porque sacrifícios literais é só no templo de Ezequiel. Foi legal enquanto durou. 1000 anos se passaram. Quando o trono branco é estabelecido, o que diz? O céu e a terra fogem da presença do trono branco. Então o templo de Ezequiel que estava na terra desaparece também. E ele não volta porque diz que não foram achados lugar para eles. E vem um novo céu e uma nova terra. Se a Nova Jerusalém estivesse na terra, ela teria fugido da presença do trono branco. Compreenderam? Então, se o céu e a terra fogem da presença do trono branco, o milênio passou. Não pode ser sacrifícios ali. Como que vai se concluir? Como que nós vamos fechar agora o holocausto e o bode como oferta pelo pecado no 8º dia, no trono branco? Irmãos, não significa que no 8º dia o trono branco vai estar lá estabelecido e Deus vai falar, traz um bode, 7 cordeiros. Não é isso daí. Agora Deus está retomando a ideia principal do que significa sacrifícios. É claro que esse sacrifício é Cristo. Dentro do milênio não pode ser sacrifícios espirituais de louvor, porque existe um templo construído, existem leis específicas para os sacerdotes. Ezequiel 44, ele é impossível de se espiritualizar. Então, irmãos, o 8º dia ele vai provar que todos serão perdoados pelo único sacrifício de Cristo. Qual é a prova disso? Porque no 8º dia não pode ter sacrifício de animais literais e não são sacrifícios de louvor da igreja. Ali é pelo pecado. E a pergunta é, como que vai existir pecado depois que a morte e o pecado forem lançados no lago de fogo? Como que vai se concluir isso? É que o trono branco ele já é estabelecido na linha do tempo da eternidade. Então, para explicar sobre a eternidade, eu vou ler para vocês o Salmo 40, que ele é o salmo mais completo para se falar dos tempos. E aí eu vou mostrar uma ideia incompleta que a gente tem da eternidade e que surgiu até mesmo nas nossas explicações, que é muito difícil isso. Salmo 90 diz assim: Senhor, tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui a gente recebe a revelação. Depois a gente volta no verso 2, continua. Verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Olha aqui, falou de Adão, que viveu 930 anos. E Deus falou que no dia em que ele comesse da árvore, que ele não poderia comer, ele morreria. No dia, do ponto de vista daquele que estava falando, 1000 anos. Não foi no mesmo dia, 1000 anos. E por isso vem o verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia. São como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Moisés está escrevendo isso daqui pensando no dia em que Deus falou que Adão morreria, porém morreu 930 anos depois. Por isso que Moisés falou isso. E ficou revelado, aqui nasceu a ideia do milênio. Aqui nasceu não, aqui foi mais fundamentada, porque a ideia do milênio está em outros profetas. Verso 5. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Aí, no verso 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou quando muito 80, e havendo vigor.
Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Olha, os dias da vida de um homem é de 70 a 80 anos. Já está revelando mais coisas aqui, né? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor do que é devido? Aí vem o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés não está falando apenas para a gente contar os dias da nossa vida de 70 a 80 anos, mas é para refletir que 70 a 80 anos passa muito rápido, mas é para você refletir na criação toda. Lembra? Adão viveu 930 anos, então um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então Deus está falando coisas lá na criação. Ensina-nos a contar o dia das nossas vidas. Aí a gente alcança coração sábio. Aí diz, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Volta, está dizendo. Está falando da volta dele mesmo. Verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Ok, até aqui. Então o Salmo 90 diz, tu és Deus de eternidade a eternidade. Deixa eu ver aqui o meu tempo, tenho 4 minutos. Tu é Deus de eternidade a eternidade. Então, meditando no Salmo, né, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, então Deus fez o mundo em 6 dias, não foi por acaso, porque ele tinha poder para fazer em um só, quis fazer em 6 e descansar no 7º, não porque ele ficou cansado, porque Isaías diz que ele não se cansa e nem se afadiga. Então Deus está contando uma história nesses dias, certo? Somando com as festas, paralelo com tudo isso, o 8º dia seria a eternidade, então a gente tem a revelação do Salmo. Então o que significa Deus é Deus de eternidade a eternidade? A gente entende que existe a eternidade passada e a eternidade futura, e que foi estabelecida uma linha do tempo entre a eternidade passada e a eternidade futura. Mas isso é uma linguagem super-humana. É porque nós estamos presos nessa dimensão e nós falamos assim. Mas agora mesmo nós estamos caminhando em cima da eternidade. É como se fosse assim, ó, por exemplo. Vou ver se dá para explicar aqui. A caneta azul é a eternidade. A caneta vermelha é a linha do tempo. Então, a caneta vermelha, que é a linha do tempo, está em cima da linha da caneta azul, que é a eternidade. Pode ver, nós ainda, está desfocado, né? Nós ainda, aqui no tempo, estamos na eternidade. Então, é só uma linguagem humana, ou seja, eternidade passada e eternidade futura. É só a maneira da gente se expressar, porque Deus não parou a eternidade. Pô, eternidade passada, então Deus parou a eternidade passada para entrar o tempo e depois vir a eternidade futura. Fica até estranho a gente falar que existe um start para a eternidade, né? Por exemplo, a eternidade começa no 8º dia. Não é errado essa fala, uma vez que você entende que nós estamos vivendo agora na eternidade, só que estamos presos no tempo, no espaço, no tempo, limitados pelo corpo e pela morte. Deus vai nos tirar dessa dimensão. Então, o que acontece? O trono branco, ele foi decretado para o final do 7º dia, para o 8º dia. Então, já na eternidade, tem trono branco ali, entendeu? Nós já vamos estrear a eternidade no 7º dia, embora a gente fale que o 8º dia é o que se inicia a eternidade, aspas. Porque Deus está pensando no ponto de vista das nações, que elas ainda vivem num tempo, vivem mais tempo, mas elas vivem numa dimensão onde há contagem de tempo e existe 1000 anos decretado para que elas conheçam a Deus. Então o milênio é um tempo, é diferente do nosso, mas que ainda está na eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora mesmo, no 6º milênio, nós estamos vivendo na eternidade. Deus não parou a eternidade. Só que para nós, como existe a linha do tempo, né, existe a passada e a futura. Quando o trono branco for estabelecido, ele vai ser estabelecido no 8º dia. É a eternidade rolando. Então, qual é aquele sacrifício que Deus fala que precisa ter no 8º dia? Isso é uma referência ao trono branco. É uma referência ao sacrifício de Cristo. Vocês conseguiram entender? Eternidade passada e eternidade futura é uma linguagem nossa. Para Deus não tem isso. Ele está vivendo na eternidade agora. Ainda que nós estamos no tempo, nós estamos vivendo sobre a linha do tempo da eternidade. Entendeu? Agora mesmo é a eternidade, só que estamos presos no tempo.
Quando o trono branco for estabelecido, não vai ter diferença para a gente, já vamos estar na eternidade. E ali se cumpre o sacrifício de Cristo. O sacrifício que está representado naquele bode, naqueles carneiros do 8º dia. Não pode ser sacrifício literal, não são sacrifícios espirituais de louvor. Entendeu? Então, tendo essa ideia melhor de eternidade, não sei se ficou claro, senão alguém vai ter que recapitular, aí se explica o porquê daquele sacrifício no 8º dia. Compreenderam? Com a mentalidade do Senhor, a gente sabe que agora é a eternidade. Deus não pausou nem o passado, nem o futuro. Ainda estamos vivendo num tempo que é a eternidade. Só que presos no tempo.